Isso. Hoje daremos sequência na orientação do livre-arbítrio. Precisa de mais discussão, de mais confronto com o aprendizado. É uma forma que cada um enriqueça o conhecimento e fortaleça o sentimento. Sabendo corretamente, fortalecer os designados por nas obrigações assumidas quando se foi concedido. O momento que vai ser esclarecedor das questões que ainda possa existir. Posteriormente, será um debate entre vocês. E eu posso interferir em caso de discórdia, de dúvida mais profunda. As questões que cada um tem podem ser feitas. Deus abençoe. Pelegrino? É o Marcelo. Ué? Hoje o senhor que veio? É, baixinho hoje estava arriado. Onde eu parei, ele estava falando sobre de livre-arbítrio. O bom e o ruim. É meio confuso pensar assim, não é? Mas tudo é um livre-arbítrio, filho. Você não tem obrigação de seguir. Deus espera o que você assumiu. Até escolher o certo é um livre-arbítrio. Você tem que compreender umas que é sua imposição, seu querer, seu desejo, mas não tem nada a ver com os compromissos assumidos. Então, a livre-arbítrio é um só, mas tem o lado positivo e o lado negativo. Assim, eu vim numa mentalidade que livre-arbítrio é negativo, sabe? Que livre-arbítrio é negativo. Então, até um momento eu pensava da seguinte forma, da forma que eu entendi, né? Que existe a vontade de Deus e existe o livre-arbítrio. Não, filho. Aceitou o caminho que traçou para passar na existência que está. Não vai impor nada e nem vai exigir que cumpra com os seus compromissos. É um livre-arbítrio seu seguir os compromissos assumidos. A tua fé, dentro do teu amor, dentro da tua compaixão, dentro da sua humildade, a tua simplicidade. O compromisso é através da caridade, mas é um livre-arbítrio de escolha pelo caminho assumido. Tem o livre-arbítrio, filho, que o mundo te atiça. Não quer que siga. Queria teu desejo, filho, é teu sonho. O que acontece, importa aquele momento que vai ter prazer. O livre-arbítrio é acompanhado da inconsequência, né? Porque se a gente parar para pensar, não faz, não toma aquele caminho. Eu entendi a questão, filho. O livre-arbítrio, ele é acompanhado da inconsequência, do ato inconsequente. Porque se a gente para pensar bem, a gente não toma aquele caminho. A gente avalia com calma, né? O livre-arbítrio é um só, filho. Designado para cumprir com aquela missão, prometido com a missão. Mas lá, naquele momento que fez suas escolhas,
impôs que assumisse toda essa responsabilidade. Deus até tirou muitas delas e sabia que não ia cumprir. Mas foi um livre-arbítrio seu de escolha. Mas quando aqui chegou, começou a caminhar de forma contrária, filho. Desejosa, de forma prazerosa, de forma idosa. Livre-arbítrio, todos são um só. Mas então, até fazer o cumprir com os compromissos também é um livre-arbítrio. É um livre-arbítrio, filho. Porque Deus não impõe obriga. nada. Deus não impõe nada. Então, a nossa vida é feita de livre-arbítrio. De livre-arbítrio. Isso da parte de Deus para nós é um ato de amor. Quando está compenetrado com aquilo que assumiu, que foi livre de escolha de cada um, Deus espera que cumpra com o prometido. Compreendeu, filho? Mas se isso não acontecer, Deus não vai lá dar um puxão de orelha, não, filho. Deus deixa que vá. Não é que ele te abandona, é você que desgarra. Mas ele está sempre ali com as mãos estendidas para voltar para o caminho e cumprir com os compromissos. Compreendeu, filho? É aquela passagem do filho pródigo, né? É. Que Jesus ensinou, é a explicação perfeita, né? Deus abençoe, filho. Comentamos e temos o privilégio, a oportunidade de podermos quais são os nossos compromissos, ou saber alguns dos nossos compromissos. Ficam aqueles irmãos encarnados, a oração da família, são ignorantes com relação a essas obrigações. Qual é a posição dele perante a divindade? Depende, filho, da compaixão. Depende do amor, da humildade, da simplicidade. Que se diz esclarecimento a um sem letrado, filho, tem mais compaixão e mais amor do que aqueles com grandes conhecimentos de qualquer doutrina. E não desfaz de quem quer que seja, nem de um animal. Não é a questão, filho. A questão, quando se cria a vaidade, o orgulho, quando se cria, filho, a superioridade, começam os caminhos equivocados. Quer dizer que aquele que se chama humilde, sem letrado, é, filho, fiel do que aquele, menos fiel do que aquele adulterado. A grande maioria, os adulterados, filho, mais rebelde, acredita nas coisas de Deus. Esse sim é pobre de espírito, filho. Conseguir cumprir com a missão. Grande sabedoria não consegue compaixão suficiente para amparar seus irmãos. Mesmo a precisão daquele filho que vai trazer mais ganho a ele. A sabedoria não traz as decisões corretas, né? A sabedoria do homem, né? Dos livros, Isso, nem sempre traz as decisões corretas. na grande maioria. Porque muitas, Pode ter sabedoria, mas com humildade, filho. Aí sim. porque muitas vezes traz a vaidade, né? O orgulho, o interesse, né? A ganância.
pessoas sem conhecimento, às vezes muito humildes, sem letrado nenhum, sem até seguir uma religião, estão às vezes cumprindo muito mais os compromissos do que quem até está dentro das casas espíritas ou mesmo das igrejas e templos, né? Mesmo nas horas difíceis, filho, eles agradecem a Deus por ter um pouquinho de comer no prato. Perguntar alguma coisa? Certo? Irmão, só benção. Deus abençoe, filho. A gente está discutindo o livre-arbítrio. Tem o desejo de cometer menos erro nesse livre-arbítrio. O mais correto seria a ação. A gente tem que fazer as escolhas erradas. O filho, se você não desenvolve a tua compaixão, filho, o teu amor ao próximo, como a ti mesmo, filho, a tua paz, a tua mansidão, a tua humildade, como é que vai conseguir outra coisa, filho? Não ajuda a chegar nessa humildade. Não adianta. Se você fazer uma oração sem a fé, não tem valor, filho. A oração ela é importante quanto a fé vem acompanhando. Tá compreendendo, filho? Sim. Complementar uma a outra, né? Filho. Interfere. Ele não vai falar você está no caminho errado, não. Ele deixa você ir até você perceber se está no caminho errado. Agora, muitas vezes, filho, a estrada larga te conquista. A escuridão para aquilo que você já foi. E ainda critica. As dores. A oração é sempre uma conversa, né, com Deus, ou com algum anjo, ou um santo de devoção, é sempre uma conversa. As conversas podem ser muito bonitas, mas se não tiver ação, não tem valor, né? Então não adianta ficar só orando, se não fizer isso que o senhor falou, o amor ao próximo, a compreensão, a caridade, né? É a única forma de se salvar. Pode estar a fé nos dias, mas se não tiver compaixão com aqueles que estão ali, a gente pensa que está perdido. Mas aqueles desabrigados, aqueles adoecidos, aqueles inconformados, até os revoltosos, para que adianta? Que muitas vezes são instrumentos, né? Isso, filho. Oportunidade de se libertar de muitas amarras. O orgulho não deixa você rebaixar. É o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Tem alguém assim que a gente vê se afundando, né? Vê se afastando cada vez mais, por qualquer motivo que seja. A gente tem a vontade de ajudar, né? Mas não quer, é o livre-arbítrio dela. A melhor coisa que a gente pode fazer é oração, isso a gente sabe nesse caso. Mas a gente nunca deve ir atrás, sempre deve deixar... O filho, quando percebe que um próximo está dentro do teu, como é que eu falo, do teu meio, e se entende que ele está se inferiorizando, por que não questionar, filho? O amigo faz para o outro, filho. O amigo faz para o outro, filho. Tá estender a mão. Ele pode até recusar, mas você fez seu papel. Aí recusando, a gente fica
Quietinho. Mas não quer dizer que pode abandonar aquele, compreendeu, filho? Não abandona nenhum de nós. Por mais rebeldia que tem, que possamos ter, filho, ele não abandona. Sempre ali à espera. A gente deve buscar conversar, né? Filho. O que está acontecendo? Como é que você... tem passado no coração, né? O que tem te... Eu acho que é aquela conversa também, quando a pessoa não quiser, você dizer, eu tô aqui, né? Se precisar de mim, pode me procurar, que eu tô pronto. Essa é a disponibilidade. O que jamais pode ser, eu vou falar, ser afastado, filho, é aqueles necessitados. Não importa a forma. Até aqueles com incompreensão, filho. Até aqueles com rebeldia. Tudo tem que ter, filho, amor. Para que através do teu estender a mão, retire ele daquele lamaçal. Ser, filho, emocional. Pode ser envolvimento com essas coisas que tem aí, filho. Pode ser um desequilíbrio mental através da raiva se manifesta violência. E assim por diante, filho. Mesmo aquele desabrigado que está pelas ruas, filho, você não pode virar tuas costas. Eles é o que mais precisa. E às vezes é o que mais pode te ensinar. Vou dar uma coisa para cada um de vocês. Água no arraiá que mora? Não. Mas e para aqueles que estão desabrigados ao relento? Falta água, filho? Realmente, muitas vezes. E muitas. Cell battery, please charge. Pensou nisso? Sabe que a sede também não afeta a cada um deles, filho? Tem onde ir saciar a sede ao relento, filho? E sempre é bem-vindo dentro dos lugares que todos entram. Coisas tão simples e tão básicas, né? Sim, filho. É uma necessidade da humanidade, filho. Lá, bem lá de trás, aonde que era feita as cabanas, filho? Para que eles se alojassem? Provavelmente próximo dos rios. Isso não, filho, das águas. Para ter facilidade na água. O sol era para todo lado, mas as águas não, filho. Desse exemplo que o senhor deu, a água é fundamental em todos os momentos da vida. E qualquer tipo de vida. Qualquer tipo de vida, filho. Vegetal, animal, humana, até nos bichinhos mais pequenininhos que existem. Sem água eles não vivem. E muitos deles tiram a água da folha do flor, né, filho? Mais perguntas? Muitas vezes as pessoas até ao nosso redor, até da família, passam pela mesma situação que essa pessoa que o Belchior até citou, talvez um conhecido dele, um amigo, um parente.
que precisa ter um caminho, porque não está seguindo um caminho correto, está seguindo um caminho de livre-arbítrio que a gente prevê que aquilo não vai dar certo, mas não quer ajuda, quer mudar. Isso nos traz sempre uma tristeza, uma angústia. Não quer ver o outro sofrer, mas não quer ajuda. Então, o que a gente pode fazer? Só ficar disponível? Está sempre pronto, filho. Se já fez o que tem que fazer, filho, tem que esperar a hora de cada um. Essa hora. Pode ser a dor, filho, mas tem que estar pronto para acolher. Jesus foi buscar muitos nos lugares mais condenados. Não. E o que ele fez? Atire a primeira pedra. Quem é perfeito sabe. Quem se lembra de todas as existências pode se lembrar de todas as maldades feitas, praticadas. E a misericórdia divina apaga isso para você para ter novas oportunidades. Processo, né, filho? Não é assim? É. Olhar para frente, para trás, mas cumprir com as dificuldades que vai chegar no caminho dele. Cumprir com alegria, filho. Conhecimento. Não foi falado que aqueles que quem não, o pouquinho que tinha, agradecia ao Deus, que não tinha letrado nenhum, e tudo que vinha, mesmo pouco, era motivo de agradecer a Deus. E quando se tem fartura, na grande maioria nem agradece a Deus. Você se acha merecedor, né? De todos, filho. Põe situações e se acha merecedor, não imagina o estrago que faz. Vai recuperar. Causou uma mágoa. Difícil, não é, filho? Na realidade, dentro da conversa que nós tivemos sobre a qualidade do mundo, não existe caminho suave. Não, filho. Todo caminho tem pedras, pedregulhos, pedra grande, pedra afiada, espinhos. E essa opção, nós temos a opção de passar por um caminho menos polêmico ou por um caminho mais turbulento. Isso mesmo, filho. Quando tem consciência, filho, aceitação, todas as dificuldades ela é entendida como situação um pouco mais difícil. Situação, às vezes, muita dor. Acredita que aquilo é superar alguma coisa. E agradeça a Deus essa oportunidade, que ainda está vindo. Ainda está aqui cuidando das suas obrigações e os teus descendentes, né, filho? Dificuldades nós podemos encarar de preferência como um aprendizado, não como uma coisa errada que fizemos. Sim, filho, um resgate. Porque não é afortunado. Veio com aquela missão, mas veio com consciência, filho. Entendendo o seu lugar, entendendo as dificuldades que está passando, agradecendo a Deus pelo pouco que tem, de suas obrigações. Filho. As dores dele nunca chegarão às doenças de um mais rebelde. Proteção divina, filho.
Vamos para as questões, mas eu estou do lado do aparelho. É só questionar, o aparelho vai responder. Mas nas horas você sabe. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz esteja nos corações de cada um.